Sejam bem-vindos ao nosso segundo podcast Vocari e hoje nós estamos com um tema muito especial que é o que é a Jocum. Talvez você já tenha ouvido falar ou até conhece alguém que faz parte, mas o que é esse movimento missionário que está presente em praticamente todas as nações do mundo e como você pode fazer parte disso também e do que o Senhor está fazendo em missões através desse movimento. Hoje nós estamos com a Dana, que é a líder da nossa base aqui de Jocum CCL, e nós queremos ouvir um pouquinho dela sobre o que é Jocum, como fazer parte dessa história e também a história dela dentro de missões. Então, Dana, faz um resuminho pra gente sobre como você entrou em missões e sobre a sua vida também. Oi pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu adoro contar essa história, na verdade, mas quando eu tinha 22 anos, eu me casei. E tava vivendo a vida, tipo assim, normal, a gente fala de vida normal, né? Como se vida missionária fosse algo anormal. De certa forma alguns aspectos, mas tava vivendo uma vida cotidiana comum, digamos assim. E eu e o Rodrigo, nós já estávamos desenvolvendo a nossa carreira, o nosso chamado, na verdade, desculpa gente, nós estávamos desenvolvendo uma carreira dentro do mundo de negócios, né? E a gente já tinha 2 empresas, enfim, né? Aquela coisa toda, bem sucedida. A nossa perspectiva de vida era muito boa financeiramente falando, mas existia um incômodo dentro do meu coração. Desde pequena eu achei que eu ia fazer alguma coisa internacional na vida, né? E o que eu achei é que eu ia ser uma mega empresária internacional. O meu sonho era, tipo assim, aquelas grandes empresas de Nova York, aquela coisa toda, sabe? Tipo, ser uma grande mulher de negócios, né? E eu tava caminhando pra isso. E aí, um dia eu fui ler um livro chamado O Propósito, do Rick Warren, né? E Uma Vida com Propósito, na verdade. Eu comecei a perguntar pra Deus qual era o meu propósito de vida. E aí eu fui fazer uma campanha de oração. Quem já fez campanha de oração nessa vida sabe que é perigoso que Deus fala nas campanhas de oração. E a minha era assim, era uma campanha de oração assim, mais fervorosa do que o normal das campanhas de oração. Então era óbvio que Deus ia responder. Porque a nossa campanha de oração era no monte. Então a gente subia, raiz, super crente, e era tipo assim, não era só no monte, era no monte meia-noite, gente. Então, tipo assim... Não tinha como Deus não falar. Aquele negócio do monte, quem já foi no monte sabe, quem nunca foi também, fica aí o convite. Mas no monte de oração umas coisas doidas acontecem, né? O mato... Sempre tem as histórias do foguinho do mato. O foguinho do mato, aquela coisa toda, né? E aí nós estávamos lá em Balneário Camboriú, 200 e poucos degraus lá, subimos e tal. E um dia Deus falou com o Rodrigo, confirmou esse chamado, né, de nós estarmos em missões. Deus já tinha falado comigo primeiramente, e Deus falou assim, eu quero que você seja uma missionária. E eu falei assim, como assim, né? Nem sabia muito do contexto de missões, nem nada. E Deus... E aí eu falei assim, Deus, o Senhor tem que confirmar com o meu marido, né? Sou casada e tal, não vai dar pra estar indo sozinha, né? Nesse caso. E aí eu escrevi uma carta pra Deus, falei, Deus fala com o Rodrigo. Aí nesse dia no monte veio um profeta. E o cara, tipo assim, não sei se era um profeta, um anjo, quem gosta das coisas mais misteriosas pode pensar que é um anjo, mas foi um cara. Ele apareceu e ele falou, descreveu toda a vida do Rodrigo e falou pra ele assim, porque o Rodrigo tava bem resistente, né? E falou pra ele, Deus tá te chamando pra você pregar o evangelho nos 4 cantos do mundo, você não procura entender nada agora, você só obedece e vai que eu tô te chamando. E aí deu 6 meses, a gente largou as nossas empresas, a nossa casa, e a gente bateu aqui na porta do CCL para fazer a nossa TED, com a nossa mala, uma cama e um frigobar. Porque eu, assim, né, eu trabalhava como design de interiores, né, na minha vida antes. Então, sempre gostei das coisas bem arrumadinhas. Tinha um tapete também, que era pra botar no meu quarto, né? Muito importante também. Então, desde então, a gente nunca mais voltou pra trás. E com certeza foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida, de seguir o meu chamado missionário. Então, de empresária pra missionária. Essa é mais ou menos uma parte da minha história. E agora já faz quanto tempo que vocês estão em missões? Isso foi em 2015, então esse ano completo 10 anos de missões. Uau. E agora ela tem o Bobô também. Então nós somos uma família em missões hoje. Então é eu, Rodrigo, né? E hoje nós temos o Boaz, ele tem 2 aninhos. E ele já tem vários carimbos no passaporte. Ele foi 2 vezes pra África do Sul, pra Uganda. O bichinho já tá viajadinho, assim. Nossa, foi 2 vezes mesmo. Aham.
Tu sempre faz o workshop de ETED lá pra gente na primeira semana, né? Uhum. E a gente sempre ouve dos alunos, assim, como é inspirador quando você compartilha sobre como foi pra você ser parte da Jocum, como foi essa porta, assim, pra você aberta pra viver o seu chamado, né? Então, compartilha um pouquinho sobre a Jocum, assim, sendo parte disso na sua vida. Eu tenho fama de chorona, né? Então, assim, parte da minha história, pensando na Jocum e tudo isso, é emocionante também, né? Mas em 2017, se eu não me engano, nós tivemos o DNA aqui na nossa base. E o DNA é uma das conferências que é feita dentro da nossa missão, que é passado o DNA da missão, né? E eu lembro que naquela conferência Deus marcou a minha história, assim, e Ele falou pra mim que Ele era digno do meu sim, eu sendo uma jocumeira, né? Eu respondendo uma chamada dentro da Jocum. Então, a Jocum, pra mim, hoje, é uma resposta não só para o meu chamado, mas uma oportunidade para eu estar desenvolvendo o meu chamado, desenvolvendo o chamado de outras pessoas, que eu acho que essa é a parte mais empolgante. E é uma visão maravilhosa de Deus, assim. Mas quando eu vim para missões, eu não tinha nem ideia do que era Jocum. A minha igreja era pouquíssimo missionária e foi através de um amigo que nós ajudamos, enfim. E ele veio, fez ETED. E na época nós viemos visitar ele, viemos na formatura da ETED dele, enfim. Então, quando Deus me chamou para missões, a única coisa que eu sabia era que existia uma tal de Jocum e uma tal de ETED. Na minha mente, eu ia passar uma temporada tendo um aprofundamento no relacionamento com Deus. Então, eu ia ouvir sobre o que seria da minha vida de fato, né? E não deixou de ser, porque a ETED é essa oportunidade, assim, né? De você aprofundar o seu relacionamento com Deus, conhecer de fato, você tá numa imersão, você tá integralmente num programa que te disponibiliza todo o seu tempo numa comunidade onde você pode ouvir o Senhor, assim. E minha ETED foi extremamente marcante, assim, né? Deus falou, confirmou o chamado, me deu várias palavras e me deu o coração dele para os povos. Então, eu acho que a Jocum é esse lugar, assim, onde nos dá a oportunidade. Um dos nossos valores, inclusive, é ouvir o Senhor, né? Nosso primeiro valor é ouvir o Senhor. E eu acho que ser inspirada como uma jovem que quer obedecer o Senhor, a ouvir Ele especificamente sobre o seu chamado, sobre os seus dons, sobre a sua identidade, é algo, assim, imensurável e é fantástico, assim, né? E tem uma unção, né, na Jocum para isso. Você comentou que antes de vir fazer TED, você não sabia nada sobre Jocum. Então, em qual introdução, assim, você daria para alguém que não conhece nada sobre a Jocum? Tipo, o que nós somos? Somos uma igreja. Nós não somos uma igreja, mas nós somos da igreja e a gente ama a igreja. A gente vai pra igreja. E a gente vai pra igreja, né? A irmã aqui, Larissa, mesmo adora uma igreja, né, gente? E é isso mesmo, nós amamos a igreja, somos enviados, né, a partir da igreja. Mas eu ainda estou descobrindo o que é Jocum, porque a Jocum é um movimento global, internacional, né? Tem muitas características, é muito diversificado, porque é feito de pessoas que ouvem e obedecem a Deus, né? Eu lembro que no meu prático da ETED, eu fui para o Timor-Leste e nós tivemos um trabalho de construção de casas lá com uma vila, né, nas montanhas, enfim. Tem um projeto fantástico lá e a galera tá hoje trabalhando com tradução de Bíblia. Mas tinha um jocumeiro lá, ele era um cara já, um jocumeiro antigo lá de Contagem, o Márcio. E aí a gente, assim, instigando, conversando com ele e tal, ele muitos anos já na missão, ele falou assim, pessoal, o negócio é o seguinte, eu amo a Jocum. Eu amo a Jocum porque se você pensa em alguma coisa que não existe ainda na Jocum, você tem a oportunidade de criar, então, e começar algo novo. Então, essa unção apostólica que nós temos, ela é demais, assim. Se você ainda não tem, se não existe, mas Deus está te chamando para você abrir uma companhia de circo, aliás, num navio que vai rodar as ilhas, você tem a oportunidade de fazer isso. Então, eu já tive várias ideias, né? Eu adoro ideias, meu Deus do céu.
A Lari me conhece, sabe, né? Minha mente, assim, tem zilhões de ideias por dia, né? Nunca para. Mas eu acho que a Jocum tem essa característica, né? De ouvir e obedecer a Deus. E isso automaticamente vai nos levar para essa unção, né? Se conecta com essa unção apostólica de criar novas coisas. E isso é parte fortíssima de quem nós somos. Então, nós somos uma organização missionária, né, que começou com a visão das ondas, né? O Loren teve essa visão quando ele ainda era muito jovem. Ele viu, né, como uma imagem numa parede branca. Ele estava orando, na verdade, para uma pregação, né, que ele ia fazer numa igreja, e Deus deu para ele essa visão de que seriam muitos jovens, né, invadindo as nações, pregando o evangelho e fazendo Deus conhecido em todos os povos, em todos os lugares. E eu costumo dizer que, na descrição dessa visão, ele fala que os jovens iam nas casas, iam nas ruas, iam em países diferentes, iam no seu bairro e em todos os lugares, né, nos bares, enfim. E eu costumo dizer que o prático da ETED, você está vivenciando, né, essa visão. Mas nós acreditamos que essa onda ainda vai ser maior do que hoje ainda, né? Então a Jocum é caracterizada por essa grande onda de pessoas que ouvem e obedecem a Deus e têm liberdade para se mover e responder o chamado em rumo aos povos, né? Para que todas as pessoas conheçam quem Jesus é. E fazer parte disso é uma honra, assim, enorme. Eu adoro. É uma grande aventura. Você falou sobre como é TED, essa expressão, né? De forma prática, assim, sobre a Jocum, que é conhecer a Deus e fazer o conhecido. Então, como que seria, assim, falar sobre conhecer a Deus e fazer o conhecido, assim, de forma prática pra gente? Isso inclui várias coisas, né, que, como eu falei, mas justamente porque a gente tem a oportunidade dentro da missão de ter estratégia, de ouvir o Senhor, de criativamente fazer esse tipo de coisa, né? Mas conhecer a Deus e fazer Deus conhecido nada mais é do que ter uma revelação pessoal de Deus e proclamar para outras pessoas aquilo que você conhece de Deus. Só que o chamado de Deus para nós é que seja para todos os povos, para todas as pessoas. Então a gente não fica só aonde a gente tá, né? A gente quer mover, a gente quer que todos os povos conheçam. Hoje são 3,7 bilhões de pessoas, né? 1/3 da humanidade. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas. Quase 1/3 da humanidade nunca ouviu falar de Jesus. Para nós, hoje, no contexto brasileiro, isso é talvez inalcançável, às vezes, na nossa mente, que existe algum lugar que nunca ouviu falar de Jesus. A gente tem centenas de igrejas em um pequeno bairro, às vezes, né, em algumas cidades. E isso é um presente para nós, né, como nação brasileira. O evangelho cresceu muito nos últimos anos, de fato. Mas existem, sim, gente, muitos lugares, inclusive no Brasil, de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Né? Não existe um crente, uma pessoa que conheça de Jesus para contar para outra quem Jesus é. Então, Deus nos chama para ser luz e sal, né, na terra. E a gente só pode ser luz e sal se a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não vai poder ser luz e sal na terra. Então, esse movimento de ouvir o Senhor e proclamar o Evangelho, fazer Ele conhecido, é o que mais queima no nosso coração como jocumeiro. A gente precisa chegar em todos os lugares, a gente precisa ter certeza que todos os povos, todas as ilhas, todas as pequenas vilas da Índia, do Oriente Médio, os pequenos vilarejos, as vilas das montanhas, os povos indígenas da floresta, os ribeirinhos, todas as pessoas têm o direito de ouvir quem Jesus é. Esse é o maior senso de dignidade que a gente pode devolver para alguém, é conhecer quem Jesus é. Então nós estamos aqui para ouvir o Senhor, né, conhecer Ele, fazer Ele conhecido em todos os lugares, obedecer o que o Senhor nos deu. Esse é assim, a nossa chama dentro do nosso coração, né? A Darlene fala que o jocumeiro foi chamado para ouvir a Deus, obedecer e jamais desistir. E nunca desistir, isso mesmo. E agora, falando mais especificamente sobre Jocum no Brasil, a gente sabe que quando o Jimmy veio fundar a Jocum aqui,
eles não acreditavam muito que o Brasil seria, né, um berço de missionários, mas nos últimos tempos a gente tem ouvido falar muito sobre isso, de que o Brasil se tornaria um dos maiores enviadores de missionários. E eu sei que você gosta de falar muito sobre esse tema também. Então, fala um pouquinho aí sobre esse movimento que está sendo gerado no Brasil e a expectativa também, né, dos próximos anos. Eu acho que nós temos hoje, completando esse ano, 50 anos de história, né, da Jocum no Brasil. Então, não existe só a Jocum, existem outras organizações missionárias, mas a gente tem uma história e um legado muito relevante, digamos assim, né, dentro da nação brasileira. Hoje nós temos cerca de 60 bases hoje, né, da Jocum. Bases são o quê? São lugares onde, né, existem as escolas, existe ETED, você pode ser parte dessas comunidades, ser treinado para ser enviado e ser um missionário, desenvolver sua carreira, né, mas hoje o Brasil é o segundo maior enviador de missionários para o mundo. Então, ver a história do Jimmy, né, como nosso pioneiro, da Pamela, e eles vieram para o Brasil, né, com uma história fantástica de fé, de desafios, e eles obedeceram e perseveraram e estão aqui até hoje, vendo, né, os brasileiros sendo enviados como missionários. Eu acredito que nós estamos num momento, em um outro momento, que talvez a pandemia deu uma recuada nessa onda, digamos assim, né? Nós tivemos o evento Descend em 2021 e foi uma grande break, assim, deu uma parada, né, em toda a perspectiva e a visão do futuro de termos mais missionários sendo enviados. Mas Deus voltou com esse negócio agora, né? Nós vamos ter em 2026 e agora eu acredito que foi um recuo para um grande avanço. Eu acredito que o Brasil vai continuar sendo, né, esse celeiro de missionários, assim como tem sido ao longo dos 50 anos da história, mas nós vamos ter uma contribuição muito maior. Deus está movendo na nossa nação um grande movimento para envio de jovens para as nações, para os povos não alcançados, um grande crescimento de missionários enviados a partir do Brasil. Eu tenho andado em alguns lugares, pessoas que eu conheço, amigos de outros países, e existe um clamor das outras nações esperando pelos brasileiros. As pessoas falam assim, nós estamos esperando, Deus falou com a gente. Bom, nós tivemos o Go Conference aqui, né, esse ano, e o John veio do Egito e ele falou, Deus nos deu uma palavra e nós estamos esperando os brasileiros, né? Existe uma unção específica do brasileiro, né? O brasileiro, ele é perseverante, ele nunca perde a esperança, ele é facilmente adaptável porque nós somos um país multicultural, então tem várias características da maneira como Deus nos criou como brasileiro, que é extremamente estratégico, digamos assim, né, para o avanço do reino e para os missionários. É assim que eu vejo, né? Tipo assim. Tem muitas caras, né? Tem muitas caras. Se a gente vê a diversidade, né, fisicamente pensando, mas culturalmente também, é muito incrível, assim, né? E eu acredito que a gente está para um mover assim enorme de envio de novos missionários. A partir do Descend, a expectativa que a gente tem, a visão que Deus tem dado, é que nós vamos dobrar o número de missionários entre os inalcançados, né? Entre os inalcançados significa o povo que ainda são os menos evangelizados, onde tem a menor presença do evangelho, tem poucas igrejas. E esse a gente chama, falando assim, bem simplificando, né? É a janela 10x40, que pega basicamente o norte da África e o Oriente Médio. Essa é uma janela do mundo onde existe a maior concentração de povos não alcançados. E a gente quer dobrar o número de missionários que já estão nessa região com brasileiros. Tipo assim, nós vamos ter um grande avanço de brasileiros. E, gente, o brasileiro está em todo quanto é lugar. Todos os lugares, todas as bases, os lugares que você anda pelo mundo. Bom, a gente esteve lá na África do Sul, né? Do nada veio uma menina de Kona, brasileira, curitibana. Do nada alguém falando português, assim, do nada. Aí, na minha tese, você lembra que tinha ela não é missionária, no caso, né? Mas só pensando nessa questão do brasileiro ir em todos os lugares. Estava no meio do campo de refugiados em Uganda. Chegou uma menina que ela falava português, assim, do nada. Aí a gente ficou assim, chocado.
Falei, meu Deus. É incrível. E essa eu acho que é uma herança do Jimmy, assim. Os brasileiros são muito corajosos, né? O Jimmy veio, a história, né? Ele veio com $6 no bolso para iniciar essa visão de fazer do brasileiro um missionário. E a gente só tem a possibilidade hoje de treinar milhares de missionários para um envio rápido para esses povos por conta dessa história de 50 anos. Então hoje a gente tem essas 60 bases, a gente tem escolas de treinamento, a gente tem escolas de Bíblia, a gente tem comunidades fortes, a gente tem líderes, a gente tem anciões, a gente tem toda uma estrutura, né, de milhares de missionários que possibilitam esse grande envio. Então, o legado é fundamental para esse envio e a unção do brasileiro também, né? De coragem, de fé, de desafiar. Meu Deus, quantos milagres a gente viu aqui nessa base, gente. Teve um dia na última ETED, que foi que a Lari liderou, e tava lá os alunos, tipo assim... Que é a ETED da Lari. A minha. Que foi a ETED da Lari, exatamente, a ETED da Lari, gente. E, tipo assim, os alunos, um desafio enorme. Era prático para Uganda. Quantos mil reais era, Lari? A gente arrecadou 35 mil reais em, tipo, acho que 2 horas. 2 horas, assim, mas era prático assim, a galera precisa alentar 20 mil. A Beli, que tá aqui também, né, fez parte dessa jornada aí. Prático pra África do Sul, era prático pra Amazonas, eram milhares de reais. Tipo assim, e tinham 24 horas pra levantar o recurso. E eu tava assim, eu lembro que eu tinha talvez um pouco mais de fé do que a galera, né? Tava com pouca fé, vou ser sincera. Porque era assim, eram 24 horas e era muito dinheiro. E aí a galera fez um milagrômetro, entrou numa sala, começaram a orar, compartilhar, enfim, o desafio de fé. Quando eu entrei na sala, que tinha lá quase todo mundo zerado, faltava acho que 2 pessoas só. Deus falou comigo assim, esse é o legado que existe sobre a Jocum Brasil, e eu nunca vou deixar de prover. Vocês não precisam ter medo ou deixar de ter fé, porque essa é uma unção e um legado que eu me comprometi com vocês. E aí Deus me fez lembrar do Jimmy e da Pamela, sabe? Eu falei assim, por que a gente é tão burro de não ter fé, né? Parece que a fé não acumula, né? Já pensou isso? Deus dá um desafio, né? A galera às vezes tá lá, né? Precisa vir pra TED, aí é um desafio. Daí você venceu, aí você tem que ir pro prático. Aí tem outro desafio, Aí que daí é outro desafio. Né? Mas eu nunca vi ninguém deixando de ir pro prático ou, enfim, vencendo algum desafio por conta de dinheiro. Nunca deixe de fazer nada pro Senhor por causa de dinheiro, né? Ele se compromete em prover, né? Até porque isso é um valor pra gente, né? A prática da dependência de Deus. Tanto que a Darlene fala no livro dos valores importantes que essa é a forma que Deus nos convidou a viver, porque isso possibilita que qualquer pessoa possa viver missões, né? Sem depender de finanças através de uma organização, de qualquer outro fim, né? Então você vive na prática a dependência de Deus e isso é o suficiente para que você viva missões. E a gente faz isso todos os dias. E a gente vive muitos milagres. Um dos nossos valores como jocumeiro é depender de Deus para provisão financeira. E isso buga muitas pessoas. Mas como? Eu não vou trabalhar, eu não vou ter recurso. Gente, eu vim do mundo dos negócios para poder viver uma vida missionária. Então foi assim, um tratamento de choque na minha vida, assim. Gente, eu vou abrir aqui para vocês, né? Mas Deus tratou meu coração, né? Eu era uma patricinha. Eu saí de uma patricinha para uma missionária, uma menina medíocre, enfim, né? Deixa pra lá. Queria saber só dos meus próprios interesses, dos meus luxos, das minhas coisas. Deus me viu uma missionária, né? E pra mim isso é uma grande honra, assim. Mas no meu prático, a gente conseguiu levantar todo o recurso. Na época nós fomos para a Indonésia e o Timor-Leste. Prático é a parte prática da escola de treinamento e discipulado da ETED, né? Então são 3 meses teóricos e 2 meses práticos. E aí, geralmente, você é desafiado para ir para outros lugares, né? E, enfim, pregar o evangelho, levar tudo que você aprendeu no tempo teórico para esse prático. Então, no meu desafio, na minha vez, digamos assim, foi para a Indonésia. Era bem caro, né? Enfim, se atravessar o mundo ainda é, né? Atravessar o oceano, né? E aí lá para a Ásia, enfim, nós éramos 2, eu e o Rodrigo, né? Casados e tal. E Deus fez um milagre, assim, muito rapidamente a gente levantou o recurso. Só que a gente, enfim, entendeu em Deus de dividir lá e entregar para a nossa equipe, para aqueles que não tinham, enfim. Chegou lá, eu lá no meio da Indonésia, menina, não tinha dinheiro para tomar Coca-Cola. Meu dinheiro tava todo com a equipe, né, assim, enfim.
E aí Deus falou assim, muito no meu coração, meu Deus tratou demais. Como assim? Eu sempre tive dinheiro pra tudo e agora eu não tenho dinheiro pra nada, né? E todas essas coisas. Mas é tão ridículo pensar essas coisas, é tão pequeno, é tão pequeno perto da grandeza de Deus, né? Pra provisão financeira. Hoje eu já fui para tantos lugares, já vi a provisão, já vi milagre de Deus nas minhas questões pessoais, em desejos, coisas assim, pequenas da vida. Então, finanças, realmente, depender de Deus é muito melhor do que depender de qualquer outra pessoa, né? A gente faz isso através de relacionamentos, mas isso possibilita que qualquer pessoa tenha a capacidade e o direito de ouvir e obedecer ao Senhor. Isso é fantástico. Isso é demais, assim. Eu lembro que uma vez eu tava lá no meu banheiro e eu queria uma calça preta. E naquela época eu tava num perrengue financeiro. E eu orei assim, bem simples assim. Falei, Deus, eu queria uma calça preta. Só uma calça Só uma calça preta. E sabe o que é mais interessante? Às vezes a gente ora por dinheiro. A gente sempre acha que a resposta está no dinheiro, então a gente ora pedindo dinheiro, mas na verdade a gente ora o que a gente precisa ou o que a gente quer, e Deus vai prover da maneira que Ele quiser, né? E eu ganhei uma calça preta. Eu não pedi dinheiro para comprar uma calça preta, né? Você pediu certo. Eu pedi a calça preta, entendeu? E eu acho que essa é uma das lições que eu aprendi, assim, na jornada, foi isso, assim, porque Deus é Pai, né? Ele gosta de dar pra gente aquilo que a gente quer também, né? E Ele faz isso. Mesmo você sendo missionário. Inclusive você sendo missionário. Eu acho que essa área financeira deve ser uma das coisas que mais, acho que talvez bloqueia, né, os jovens ou até mais velhos de virem para missões, porque eu, por exemplo, eu morava sozinha e eu trabalhava para pagar minha faculdade, então eu ficava pensando como que eu vou ir ficar 6 meses sem trabalhar, sem me sustentar, como que isso vai acontecer? E eu vivi muitos milagres durante a minha TED, inclusive no meu prático, eu fui pra África do Sul. Tipo assim, o dinheiro das passagens, eu tinha R$50 no domingo, na quarta-feira eu tava com a minha passagem comprada. Então, a gente vive tantos milagres na ETED que a gente não faz nem ideia que a gente vai viver isso até estar dentro do milagre, assim, acontecendo. Mas antes de vir pra cá, eu não fazia ideia como que era esse contexto, e quando eu vim fazer a Go, a gente ouviu sobre a visão das ondas, e é algo que a gente fica tão tipo, meu Deus, que incrível. E conta um pouquinho pra gente sobre como é, assim, a introdução da ETED. E a Lari também pode falar, a Lari é líder de ETED. A Lari é líder de ETED. Vou deixar isso com você. Mas, basicamente, assim, introdução mesmo, sobre o que é ETED, o que nós fazemos na ETED. Como super da Jucum, né? Sim, bom, a gente já falou um pouco aqui, né, da ETED, mas a ETED é a Escola de Treinamento e Discipulado. Então, a Jocum, né, a forma como os fundadores entenderam é de que seria essa escola, seria a porta de entrada para você fazer parte, né? Para você ser um jocumeiro, você precisa fazer a ETED. Então, a ETED, essa escola, tem duração de 5 meses, 3 meses teórico e 2 meses prático. Dentro desse treinamento, digamos assim, tem vários temas, né? Várias coisas que são muito específicas, que Deus desenhou para formar a gente como missionário, assim, de entrada, né? Então você tem aula sobre ouvir a voz de Deus, sobre renúncia, sobre o caráter de Deus, sobre paternidade, enfim, cada semana tem, né, um tema que a gente aborda para aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Essa é a primeira parte da ETED, né? Várias coisas pessoais de você conhecer o Senhor. Primeiro que você tem tempo de devocional todo dia de manhã, né? Já estabelecido na sua agenda. Então você tem aquele tempo maravilhoso com o Senhor, né? No seu tempo de meditação, de desfrutar da presença de Deus. E aí você vai, né, para as outras atividades, enfim. Então todo o programa, diariamente, você está imergido profundamente no aspecto de conhecer o Senhor, né? E a segunda parte da escola é mais um desafio, né, sobre a vocação, sobre o chamado, sobre você ir para pregar o evangelho para outros lugares. E aí chega a parte prática, é onde você de fato vai fazer isso. Então a ETED é um treinamento rápido, mas muito profundo e muito eficiente, que dá a possibilidade de você ser treinado e ser enviado rapidamente. E isso é uma visão de Deus, assim, para a Jocum em si. E tem uma unção muito fantástica na ETED,
Você parece que seus ouvidos ficam extremamente sensíveis para ouvir o Senhor. Então, mesmo aqueles que acabam passando pela ETED, às vezes não entendem um chamado longo prazo, mas tem com certeza uma vida marcada profundamente pela presença de Deus e um relacionamento com o Senhor, assim, com certeza. Né? E eu já vi ao longo dessa jornada aí muitas pessoas sendo transformadas não só na sua mente, mas tendo o propósito alinhado com o Senhor, assim, depois da ETED, né? A gente pode falar assim, a ETED para todos. A ETED é pra todos. Todo mundo que faz ETED pensa em algum amigo que deveria fazer ETED. Todo mundo deveria fazer ETED. Deveria fazer ETED, né? Então a ETED é fantástica, assim, meu Deus, eu sou fã da ETED e eu acredito que a gente deve sim, né, obedecer o Senhor para o chamado missionário, mas com certeza muitas pessoas podem ter a oportunidade na ETED de talvez receber visão de Deus para o chamado, para a vocação, tanto para as esferas da sociedade, né, quanto para a esfera da religião, sendo na missão ou na igreja. A gente já viu várias pessoas que tiveram visões de Deus para trabalhar como engenheiros, como médicos, enfim, dentro da ETED Deus deu essas visões para as esferas, né, para você ser um cristão na esfera e desenvolver o seu chamado lá, com o coração para os povos não alcançados, né, porque depois que você passa pela ETED não tem como, né, você vai querer que o perdido conheça Jesus. Essa é a ideia, né? Uhum. Então, assim, pra gente finalizar, que eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem pro pessoal de casa, assim, principalmente aqueles que já têm o coração queimando por missões, ou que entraram nesse vídeo também para saber o que é Jocum, e foi o que a gente explicou aqui. Então, a gente explicar o que é Jocum assim é bem sucinto, né? Mas a Jocum é uma organização missionária e ela tem como chamado, né, como principal objetivo, alcançar os povos não alcançados, fazer Jesus conhecido em todos os lugares. E dentro dessa estrutura maravilhosa, né, grande que é a Jocum, nós estamos em 180 países, né, mais de 180 países, na verdade. Ao mesmo tempo, nós somos uma universidade das nações, onde nós temos vários cursos. Hoje, para você ter ideia, a Jocum tem 27 navios que estão trabalhando nas ilhas. São mais de 900 ilhas que não têm acesso nem por terra, nem pelo ar, só por barcos. E tem milhares, né, de missionários trabalhando nesses barcos para fazer Jesus conhecido. Nós temos pessoas trabalhando com tradução da Bíblia no norte do Brasil, em outros lugares, né, lá na Ásia, no Timor-Leste, no Oriente Médio. Nós temos pessoas que trabalham com artes e hoje desenvolvem ministérios artísticos, com circo, com teatro, produção de cinema. Ixi, é tanta coisa, meu Deus. Então, assim, é fantástico poder ver como você pode servir com os seus dons dentro da missão. Eu quero te convidar mesmo para você vir com a gente, estar aqui, se Deus está te chamando, para você ser um missionário, para você responder o chamado, para você estar servindo o coração de Deus com relação aos povos. Não hesita não tenha medo. Porque o Senhor é aquele que garante, Ele nos chama e Ele garante, né? Inclusive, Ele paga a conta também, né? Mas a palavra de Deus fala que aquele que deixa pai e mãe, né? Por amor de mim, eu vou dar muito mais. E Ele dá mesmo, gente. A gente tem amigos, a gente tem provisão, a gente tem família. E a gente tem a possibilidade de mudar a eternidade de muitas pessoas. E a gente tem a possibilidade, obedecendo o Senhor, de ver aqueles que nunca ouviram, conhecer quem Jesus é e ver os povos não alcançados sendo elevando louvor, adoração ao Senhor, porque Ele é digno de receber louvor e adoração de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças. E a gente aqui, com certeza, tem no nosso coração a expectativa daquele grande dia que nós vamos estar diante do Senhor e nós vamos estar aqui, nós juntos, nossos amigos, mas a gente vai ter os povos diante dele, nós vamos ter os africanos, os asiáticos, né? Nós vamos ter os hindus, os muçulmanos, todos eles prostrados diante do Senhor. E esse é o desejo do nosso coração, e se você está sendo chamado por isso, não diminui nada, em nada, não diminui, não se coloque num lugar menor do que esse, mas tenha esse chamado como algo honroso, né? Porque o Senhor é digno. Então eu quero deixar essa mensagem, né? É isso.
A gente tá fazendo a Laura chorar já. É um chamado honroso e é um privilégio. Amém. É mesmo. Ele é digno. Eu também tô muito feliz de ser parte da Jocum. Você também, Lara? A Lara faz pouco tempo, né, Lara? Mas se você quer conhecer mais a Jocum, é bom que você venha, né? Vem, você também, né? Pois é, gente. Então, a Jocum, como a gente pode ver, é muita coisa. É muito amplo. Ao mesmo tempo, também é muito simples quando a gente tá vivendo aqui dentro. Tudo acontece de forma muito guiado pelo Espírito de Deus. Nós temos todas as coisas que nos guiam, nossas palavras de legado, nossos valores. E se você faz parte dessas pessoas que têm o coração queimado por missões, uma das observações que eu acho interessante da visão do Loren, é que o Jimmy lembrou eu há um tempo atrás, é que uma onda era maior do que a outra, né? Então, olhar toda essa história que está acontecendo desde 1960, nós somos parte disso, mas tem muita coisa que ainda Deus quer fazer através de nós. Então, os jovens que estão assistindo isso, que Deus está te chamando para missões, a Jocum pode ser parte disso. E você pode ser parte da nossa história. Então, nós ficamos muito felizes se isso acontecer. Não é? Com certeza. Muito obrigada, Dana. Love you. Bye, bye, pessoal. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Fica com Deus. E se você está sendo chamado, ouça e obedeça. Em nome de Jesus. Não desista. Vocari para você.